Falar da Auren e do seu resultado financeiro trimestral. Auren com código de negociação AURE3 na Bolsa de Valores, empresa que desde a sua reestruturação societária que aconteceu em 2022, ofereceu um retorno negativo de 0,51% ao acionista, contra um retorno também negativo de 2%. O Ibovespa, principal índice brasileiro, um aporte inicial de apenas R$ 1.000 na companhia, se transformou hoje em R$ 995. E quando a gente fala da Auren, é importante principalmente para os novos CPFs, que vocês devem entender ela como a antiga CESP, e seu retorno histórico está na casa de 325%. Então, novamente, balanço trimestral, análise fundamentalista e o mais importante disso tudo, no caso dela, gerenciamento de risco. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você, como um investidor, tem que obrigatoriamente ler antes de investir no mercado de ações, antes de entrar no mercado de capitais. Então, primeiramente, os destaques. Ela teve um prejuízo de mais de 800 milhões no trimestre, mas no que diz respeito à parte operacional da companhia, dados esses do RI da empresa, sempre acessem o RI das suas investidas. Ela teve um aumento de 17% de geração hidrelétrica, um aumento de 13,9% de geração eólica. O EBITDA dela atingiu 453 milhões, um crescimento de 46%, é muito alto quando comparado ao terceiro tri do ano passado, sempre importante o year over year. O que impactou a empresa foi um efeito contábil, a gente vai falar disso já já. Ponto positivo e de destaque para mim, a alavancagem dela segue extremamente controlada e isso daqui é histórico, a gente já vai falar disso mais à frente. Tivemos uma receita 5,7 superior quando comparado ao mesmo período do ano passado, porém o volume de energia comercializado ele cresceu e cresceu muito nesse trimestre, 35% quando comparado a igual período do ano passado. É um crescimento considerável em volume comercializado e isso se traduz num EBITDA maior. Então você tem hoje 453 milhões no terceiro tri de 23 contra 309 milhões no igual período do ano passado, portanto também no year over year, puxado porque geração eólica, citei para vocês, crescimento, e comercialização, esses foram os dois grandes players da Auren, puxando o resultado da companhia para cima. Isso eu falo resultado operacional, isso não tem nada a ver com lucro líquido. EBITDA e EBIT é sempre mais aproximado da saúde operacional da companhia de fato, eles estão saudáveis e algo totalmente diferente de lucro atribuído final. Falando sobre a dívida, ela vem em queda desde o ano passado, atingindo um ratio de 0,7, uma relação dívida líquida versus EBITDA, aqui assinalado para vocês, de apenas 0,7. É uma dívida muito saudável, muito controlada. Porém, sempre existe aquelas pegadinhas que eu falo para vocês. A dívida da companhia cresceu, então a análise ela nunca pode ser muito simplista ou rasa. Escolham as métricas e se aprofundem nelas. Abre aspas, o endividamento bruto da companhia totalizou 6,1 bilhões contra 5,7 bilhões ao igual período do ano passado. 417 milhões a mais foi o que a empresa captou de dívida. E aí você me pergunta, como a dívida dela então caiu de 1,8 para uma alavancagem de apenas 0,7 do ano passado para esse? É porque o EBITDA da companhia cresceu. Então eu sempre repito isso para vocês. Tomem cuidado quando vocês observam o ratio dívida-EBITDA caindo. Não necessariamente a dívida pode estar caindo, como é o caso da Auren, a dívida cresceu, porém o EBITDA cresceu. Parte de impostos aplicados sobre um ganho de capital que a empresa teve. Entendam esse ganho de capital como um ganho de uma ação. E foi aplicado sobre ela sem nenhuma novidade para o Estado brasileiro. Em cima desse ganho que ela obteve sobre o Estado, foi aplicado impostos. E esse é o principal fator que contribuiu para um lucro líquido final negativo no período. Em contrapartida, fato que pouca gente comentou, é a questão da saúde de caixa da companhia. Ela nunca teve tanto caixa como ela tem agora. Ela está sentada em uma pilha de mais de 5 bilhões de reais, veja, saldo de caixa final
e conta reserva, tudo isso sempre dentro do fluxo de caixa, então entrou muito dinheiro para a companhia. Ela tem bastante disponibilidades hoje. Se, caso a Auren, hoje após a reestruturação, tenha uma diretoria inteligente, eles não vão precisar ficar se alavancando muito, eles não vão precisar captar muito dinheiro lá fora, porque eles têm 5 bilhões de disponibilidades. É necessário para investimento curtos de CAPEX do que ela precisar. E o consolidado de tudo isso que eu trouxe para vocês foi receita de 1,6 bi, crescente 5,7% a igual período do ano passado. O EBITDA ajustado também crescente 46%, é um EBITDA muito maior do que do ano passado, e um lucro negativo de 838 milhões no período. Um bom resultado, ao meu ver. A companhia negociou lateralizando logo na sequência da divulgação do seu resultado, e ela tem um preço-alvo de 16,38 com base em 10 analistas ou 10 casas, sendo que a recomendação para ela são 7 para neutro e 3 para compra. Nenhuma recomendação de venda para a companhia. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch, no histórico mais longo possível, você não tem base dela como Aure 3, porém, ainda que em um período curto, é possível ver uma crescente de receita, mas a gente já vai falar disso lá no gerenciamento de risco. O ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, uma grande oscilação aqui no ano de 2021, porém, ainda com uma média de 14%. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, uma média de 6%, porém apenas 2 anos de histórico, também vamos falar disso no gerenciamento de risco. Preço sobre lucro, tese de regressão à média de preço sobre lucro de Robert Shiller. Não apliquem a ela, não com base nesses dados tão recentes após a reestruturação. Dívida líquida EBITDA, tese essa de Peter Lynch, empresa sem dívidas não falem, ela tem uma atual de 0,2. Esse atual de 0,2, conforme a gente viu no divulgado da companhia, o atual dela está em 0,7, é um excelente controle de dívida. Esse aqui talvez o maior ponto positivo da companhia, dado principalmente a expectativa de crescimento, de investimento de CAPEX, principalmente no que diz respeito à energia eólica, e ela ainda assim tem uma dívida abaixo de 1, ponto extremamente importante para a companhia, parabéns. Preço teto eu não vou utilizar, bem como preço justo também não vou calcular. E para uma empresa com dados tão curtos, tão novos, é como se ela fosse um IPO recente, após a reestruturação, junção de CESP com o pessoal do Votorantim. Não existe nenhum padrão para a companhia e essa é a grande realidade. Chegamos então ao gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco extremamente importante. Se você não faz, faça das suas investidas. E gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível. Portanto, falamos da Auren, ela é uma empresa de utilities elétrica e ela obtém para mim nota 3. Lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas, respectivamente. E por que eu a considero uma boa empresa? Pontos positivos e negativos. Primeiro que é imprescindível que vocês entendam que quando você fala de Auren, como eu já citei, a grande maioria não conhece. Devemos falar de CESP, CESP 3 e CESP 6. CESP é essa companhia aqui de São Paulo. Então, o primeiro ponto negativo é, se eu trouxer pela própria CESP, falta de constância, prejuízo, prejuízo, prejuízo. Isso não deveria ser característica para uma empresa de utilities. Idem para dividendos, falta de constância, diversas lacunas. E, inclusive, num cenário que o BTG colocou para agora Auren, o possível dividend yield de 17%, por isso eu sempre falo Joe Templeton. Tomem cuidado com dicas que fujam da realidade de analistas e casas. Eles projetaram no melhor cenário um yield de quase 20% para a companhia que não se concretizou e dificilmente vai se concretizar. E você tem muito pouco dado, você tem um histórico de apenas 3 anos e eu classifico isso para mim como se fosse um IPO. Você tem a fusão da antiga CESP com o pessoal da Votorantim. É uma nova gestão, é uma nova maneira de pensar. A gente não sabe se isso vai continuar ou se isso vai se tornar algo bom no futuro. Essa é a grande realidade.
Pontos positivos da companhia: ela tem uma dívida extremamente controlada e ela sempre remunerou muito bem os acionistas. Hoje ela tem um dividend yield aceitável, periodicidade não está ok, porém se você pegar a média histórica da antiga CESP, veja, eu estou trazendo o passado, que é para que vocês entendam um conceito da empresa, o contexto dela como um todo, e não simplesmente a Auren que o Barsi indica. É importante que vocês saibam o porquê ele indica, o que ele vive, se ele comprou a centavos, que empresa que era essa, ele era cliente aqui de São Paulo, bem como o TRPL4. Então, o segundo ponto positivo, além de administração excelente de dívida, é a remuneração acionista. Ela tem uma média histórica de 10%. Então, existe esse prognóstico, essa esperança que eu não gosto muito, porque os próprios axiomas de Zurich dizem para vocês tomarem cuidado com esperança em investimentos. O CSE não deveria existir. Porém, se ela continuar aquela política agressiva de dividendos, se ela crescer da maneira que o mercado espera e todo esse CAPEX retornar para a linha de lucro da companhia, os acionistas poderão sim ser muito bem remunerados. Então, o futuro dela, apesar de incerto, a expectativa é muito boa. Portanto, já conhecendo a CESP e não a Auren, portanto, já tendo a CESP e não a Auren, tendo participado da reestruturação e mudança para o mercado, conhecendo a falta de constância da DRE da companhia, e a tenho desde então. Eu nunca mudei a minha nota para ela e não vou mudar. Existem muitas reticências na companhia para que eu tenha uma exposição maior do que eu a tenho. Se ela vai de fato dar certo, aumentar a sua receita, o seu lucro e os seus dividendos, como a antiga CESP fez em determinados momentos, isso só o futuro vai poder dizer para a gente. Porém, quando a gente fala de futuro, a gente fala de longo prazo, e para você aumentar suas chances cada vez mais, é sempre enxergando lá na frente. Aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês, encontrem excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque-as às 7 chaves. Ainda é a melhor maneira de você, investidor pobre, pequeno e individual, vencer no mercado de capitais. Então hoje falamos da Auren, antiga CESP. Deixa no comentário se sabia do histórico da empresa, de quem ela era, se gostam e são sócios da empresa, se concordam ou não com a avaliação feita por nós aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.